paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos, queridos ouvintes da palavra do dia. Estarei lendo em Marcos 16, que diz assim: E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Glória a Deus por essa palavra, por essa manhã maravilhosa, essa manhã que o Senhor já mandou chuva, que bênção, né? Choveu ontem o dia todo, hoje também a noite toda. O sol apareceu, depois ele sumiu de novo. Mas graças a Deus, né? Também a gente está ouvindo aí os pássaros, maior barulheira. Louvando, glorificando a Deus com as suas vozes. E louvo a Deus também por essa oportunidade que nós temos de acordar. Né? Ele nos acordou, porque se de nós mesmos a gente não conseguiria, né? Ele que nos acorda todas as manhãs. E como a noite tão abençoada, a gente não tem nem vontade de levantar. A gente quer continuar na cama, na verdade. Vamos dar graças ao Senhor, né? Por tudo, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Porque tem muitas pessoas aí que estão passando muitas provações, né? Com esse frio, estão para as ruas, né? E imagina nos estados que tem geado, nos lugares frios, né, gente? Pessoas desabrigadas, né? Situações precárias. Se a gente for lembrar, gente, de todos, né, meditar na situação, a gente fica até mal, né? Na hora que a gente vai comer, começa a lembrar do próximo que está passando necessidade, perde até a fome, né, gente? É isso mesmo. Mas, gente, é bom a gente valorizar tudo que o Senhor tem nos concedido. Olha, a gente abriu os olhos, né? E a gente enxergou. Estamos enxergando. Isso é motivo de agradecer, né? Porque tem muitas pessoas que não conseguem enxergar. Uns que são cegos, outros estão com enfermidades visuais, né? Deficiências visuais. E a gente precisa agradecer muito ao nosso Deus por Ele nos permitir enxergar a luz do dia. E muito mais, né? Glória a Deus. E também pelo privilégio da gente ler e ouvir a sua palavra. Está escrito lá em Apocalipse 3, no verso 2. Não, capítulo 1, verso 3. Está escrito que bem-aventurado aqueles que lêem a palavra, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra
E bem-aventurado aqueles que praticam a palavra. Quer dizer, feliz é a pessoa que faz isso, né? Então eu vou ler, eu já li, né? Eu fiz a leitura e a gente pode meditar em alguns versículos para nossa edificação, fazendo aqui o nosso devocional, para que a nossa alma não fique com fome, né? Ai, um ser humano que tem a alma com fome, gente, é agressiva, é nervosa, irritante, qualquer coisa irrita, porque a alma está com fome. A alma precisa alimentar de Deus, né? Então, aqui a gente viu que depois que mataram o Senhor Jesus, que sepultaram ele, só que no sábado não podiam embalsamar, não podia fazer nada porque era sábado. E os irmãos, né, as irmãs não foram ao sepulcro porque era sábado. Mas depois que passou o sábado, a Maria Madalena, a irmã de Lázaro, e a Maria, mãe de Tiago, que é a mãe de Jesus, e Salomé, compraram aromas para ungir o corpo do Senhor. Aí no primeiro dia da semana, que foi no domingo, elas foram ao sepulcro de manhã cedinho, ao nascer do sol. E uma falava para a outra dizendo, e agora? A gente tá indo lá, tá? Mas chegando lá, como que a gente vai fazer para tirar aquela pedra que está na porta do sepulcro? A outra é mesmo, né? Como que a gente vai revolver a pedra? A gente não tem força para isso. Ai, mas vamos lá, né? Vamos lá. Aí, chegando lá, elas olharam e viram que a pedra já estava revolvida, pois ela era grande. Aí eu acho que assim elas pensaram, né? Puxa, alguém já veio aqui. Deve ser alguns homens, pois já a pedra já está revolvida. Tiraram já a pedra aqui da boca da sepultura. Aí elas entraram no sepulcro e tinha um moço sentado à direita. E esse moço, ele estava com uma roupa branca comprida. E elas ficaram assombradas, elas ficaram assustadas, né? Talvez pensando, nossa, o que é isso? O que está acontecendo aqui, né? Porém, eles disseram, aquele jovem disse assim, ó, não vos assusteis, não fica assustada, não. Vocês estão buscando Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado? Eles disseram, sim, viemos aqui, né, para ungir o Senhor. Aí o mancebo respondeu e disse, não, ele não está aqui não. Olha aqui o lugar onde ele estava. Olha aqui o lugar onde colocaram ele. E tem uma coisa, vai e fala para os discípulos, para Pedro, que o Senhor Jesus vai na frente deles para Galiléia. E ali vai ver eles. E ali vocês vão ver ele, como ele vos disse. Gente, que tremendo, hein? Então a gente viu aqui que sepultaram o Senhor, né? Fechar a porta lá do sepulcro, revolver a pedra, que a pedra era grandona, pesada, é lógico, porque teria que ser uma pedra pesada para não ficar abrindo, né? Assim, de qualquer forma, não pode ficar abrindo sepulcro, né? Se tem gente enterrada lá. E nós vemos aí que houve um acontecimento ali. As mulheres ficaram sobremodos espantadas, né?
estavam preocupadas como é que ia abrir aquele sepulcro, como é que elas iam tirar aquelas pedras, sendo que elas eram 3 e eram mulheres frágeis. Não tinha força para tirar aquela pedra. Mas quando elas chegaram ali, já estavam abertas a sepultura. Então, nessa manhã, o Senhor está nos fazendo entender que muitas das vezes, gente, a gente não consegue ver a vitória. A gente não consegue enxergar porque a gente só vê a pedra na frente, né? A gente vê uma enorme pedra, não é uma pedrinha. A gente vê uma barreira muito grande. E às vezes não é nada disso. E às vezes a gente fica imaginando tanta coisa, a gente põe tanta coisa na cabeça, e às vezes não é nada daquilo, né? Então nessa manhã, o Senhor diz para você descansar a sua alma, tranquilizar o seu coração, porque o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, Ele já fez o que era difícil para você fazer. Ele já revolveu a pedra para você. Ele mesmo. Ele já está dando a sua vitória. A porta já está aberta, é que você ainda não viu. É que você ainda não enxergou, mas já está tudo certo. Só falta você ir lá. Se você não for lá, você não vai ver a vitória. Se você não agir, você não vai ver que Deus tirou aquela pedrona do caminho. Uma pedra grande, não é? Que você vê, você enxerga difícil. Nós vemos os problemas muito difíceis na nossa vida. Parece que não vai ter solução. Mas é aí que está. O Senhor já está revolvendo. Quando tudo parece impossível, tudo parece difícil, é aí que Deus age. E basta nós continuar andando, marchando, porque as mulheres, elas estavam discutindo sobre isso, como faria para tirar a pedra de lá. Mas elas continuaram andando. Elas continuaram. Quando chegaram lá, elas viram que não tinha necessidade, né, de tirar a pedra, pois ela já estava revolvida. Deus mandou um mancebo lá tirar aquela pedra. Deus mandou um varão ali, um moço ali, né? E os outros evangelistas dizem assim que quando as mulheres iam chegando lá, elas viram que tinha 2 varões sentados sobre aquela pedra. Eles chegaram revolvendo a pedra e sentaram sobre ela. O evangelista Marcos disse que era um varão, né? E os outros disseram que era 2, mas não importa. Se for necessário 1, amém. Se for necessário 2, amém. Importante é que a pedra seja revolvida, para que a gente possa enxergar a luz da vitória, né? Então, com certeza que o Senhor Jesus está fazendo uma grande obra. Aquilo que a gente acha que está perdido, é aí que o Senhor entra com ação. Porque a última palavra vem do Senhor, né? Aquilo que para nós parecia impossível, é aí que nasce a esperança, né? Pois aquelas mulheres com certeza estavam com seus corações todo dolorido, todo de luto, né? Pela morte do Salvador Jesus, aquele que elas estavam com ele o tempo todo, lavavam os pés dele, ajudava ele, e ele também fazendo milagres, maravilha, anunciando o reino. E ali então mataram ele. Com certeza elas estavam de luto, né? Mas o luto se transformou em alegria muito grande. O Senhor fez uma grande obra, trazendo uma grande esperança para elas e para o povo, que esperava a redenção. E elas chegando lá, elas contemplaram. Elas viram o varão falando coisas
de esperança, palavras de vida. Palavras essas, gente, surpreendentes, a qual ele disse, olha, ele vai adiante de vós para Galiléia. Quando você chegar lá, vocês vão ver ele. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Que dia de alegria. Ué, mas não era um dia de tristeza? Era dia de luto, gente. Mataram o jovem varão Jesus. E ali, Deus transformou tudo em alegria naqueles corações, enchendo de esperança. Receberam Jesus vivo, né? Que lindo, gente, que maravilha. Aí então, realmente, o anjo falou assim, ó, não vos assusteis, vocês estão buscando a Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui não. Ai, e elas ficaram sobremodo espantadas. E ele disse assim, ó, vem aqui ver, entra aqui. Olha lá, o lugar onde ele estava. Ele não está mais aqui. Ele está vivo. Ele foi adiante de vós lá para Galiléia. Oh, meu Deus, que maravilha, né? E ainda tem mais. Olha, vocês três, vai lá e fala para Pedro, tá? Ele fala para Pedro. Mandou falar para Pedro, gente. Tá vendo? Então, muitas das vezes, a gente como mulher, a gente fica com receio de falar alguma coisa para um homem, para um líder. Ah, porque agora tem muitas pessoas que às vezes não entendem as coisas de Deus e começa a colocar regras e coloca regra na sua cabeça e não aceita aquilo que a mulher está falando. Coloca uma pedra na mente e não aceita aquilo que as mulheres dizem, né? Tem muitos líderes que fecham o ouvido e o entendimento para aquilo que as mulheres dizem, para aquilo que as suas esposas estão dizendo, pelo fato de elas serem mulheres. O anjo poderia ter esperado chegar um homem ali para poder dizer, ou mesmo ter aparecido para Pedro. Não é verdade? Por que não esperou Pedro? Por que não esperou Tiago, João, algum discípulo? Né? Mas quem foi ungir o corpo do Senhor foram as mulheres. Não é verdade? E elas levaram o recado para Pedro, porque Deus mandou elas entregar o recado para Pedro, né? Para aquele que o Senhor Jesus disse, ó, sobre você eu edificarei a minha igreja, sobre a pedra. Você é pedra, ô Simão. Sobre você eu vou começar a edificar a igreja. Em uma pregação, Pedro ganhou 3.000 almas, depois mais 5.000. Assim foi indo, foi edificada a igreja. Então, mas ali as mulheres estavam na liderança, no comando do recado. A Maria, as duas Maria e Salomé também. 3 testemunhas, gente. E foram dar o recado para Pedro. Ah, mas depois Pedro saiu correndo, foi lá ver se era verdade. Né? Então não temas. Aquilo que o Deus manda a gente dizer para os líderes, a gente tem que dizer. Aquilo que Deus falar para a gente falar para o homem, a gente tem que falar. Porque o Senhor Jesus, Ele não está olhando se você é mulher, se você é homem. Ele está dizendo para você anunciar que Jesus ressuscitou, né? E elas, saindo apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada disseram a ninguém, porque temiam. Então elas saíram de lá quietinhas, porque elas estavam com medo, né? Elas estavam com medo porque os guardas, né? Aqueles que mataram Jesus estavam de olho ali.
né? Para depois ficar falando para os outros, roubar o corpo do Senhor, estão falando que ressuscitou e tal. E elas tinham medo, né? Então aí depois a gente viu que realmente o Senhor Jesus apareceu para os 11, né? Eles estavam assentados juntamente e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza do coração deles por não haverem crido no que as mulheres estavam dizendo. É porque eles ficaram meio assim, né? Achando que elas estavam movidas de emoções e coisa mais, né? Aí o Senhor Jesus apareceu no meio deles depois. E assim, gente, a gente também precisa acreditar sem ver, né? Vamos acreditar no Senhor, porque Ele não está mais dentro do sepulcro, não. Ele ressuscitou, Ele é vivo, Ele é real. E quantas das vezes a gente mesmo, como eu disse atrás, né, alguns minutos, a gente mesmo coloca pedra, dificuldade, sendo que o Senhor Jesus é tão real, tão presente, né? E a gente fica sofrendo, sabendo que Ele é a solução e tá conosco. Ele disse, até quando vós sofrereis, ó geração incrédula? Estando eu convosco, até quando vós sofrereis? Então, Ele dá liberdade, né, para a gente poder contar com Ele, né? A gente precisa realmente ir atrás dEle, procurar Ele. Porque senão a gente não aguenta, não. Senão a gente não aguenta passar tanta luta e prova sozinhos, né? Sendo que a gente tem um que pode ajudar a gente, um que compreende o que é dor, o que é sofrimento, o que é luto, né? Um que conhece as dores físicas, emocionais, psicológicas. Ele sabe muito bem, né? Ele sabe muito bem o que é ser rejeitado pela família. Ele sabe muito bem o que é insulto, né? Ele sabe o que é desprezo. Sabe muito bem. Por isso que ele pode nos ajudar, né? Ele ali ajudando as pessoas, fazendo bem, e era desconsiderado, desvalorizado. Mas ele não olhou para isso, não. Ele continuou fazendo a sua obra, o seu compromisso, né? Ele continuou. Ele não desistiu de nada por nada, né? E ele sabia que ele tinha que ouvir a voz do Pai. Ele estava ali para agradar o Pai, obedeceu a voz do Pai, né? O comando de Deus. Então ele devia fidelidade ao Pai Santo que enviou ele. E ele sabia que se ele desistisse, nós também estaríamos todos perdidos. Então, muitas das vezes, a gente pensa assim, para mim chega. Só que a gente não pensa nos outros, né? A gente tem que lembrar que tem muitas pessoas que dependem da gente, né? Uma pessoa suicida, ela só pensa nela. Ela não pensa que se ela tirar a vida, ela vai prejudicar muitas outras pessoas. Um filho, parente, pode trazer trauma para um dos seus parentes, pode trazer amargura, decepção, pode trazer uma depressão profunda para um parente. Então, a pessoa que ela tira a própria vida, ela não pensa nos outros, não, né? Então, a gente tem que pensar nos outros também. Tem que amar nós e os outros, né? Então, se o Senhor Jesus desistisse do seu ministério, da sua vinda, do seu compromisso com Deus,
Se ele tivesse desistido, olha quanta gente ia morrer, ia para o inferno, condenados para sempre, né? Quanta gente. Estávamos todos destituídos da glória de Deus. Já pensou, né? Deus ia ser assim, ele ia perder a guerra. Deus ia perder, né? Seria um perdedor. Satanás ia vencer. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus, ele veio e ele sofreu mesmo, mas ele sabia que a vitória dele ia salvar milhões e milhões e milhões de gente. Ele sabia que se ele aguentasse firme, muitas pessoas seriam salvas. E ele aguentou. Pessoas dizendo no rosto dele palavras terríveis. E ele suportou. E nós, a gente nega o Senhor por muito menos. A gente desiste do Senhor por muito menos, gente. A gente abandona a cruz por pouquinha coisa, né? Basta um irmão sair da igreja sem despedir da gente, que a gente já... e a casa cai. Basta o pregador pregar corrigindo que fica 2 meses sem ir na igreja. Basta o patrão falar alguma coisa que já pede a conta. Não é verdade? Tudo leva a mal. Tudo não tá bom. Né? Já pensou se o Senhor Jesus pensasse assim? Né? Coitadinho de nós. Há muito já teríamos sido destruídos. Mas a gente aprende aqui com o Senhor Jesus Cristo uma lição de perseverança, de encorajamento, de esperança, né? E olhar também as atitudes dos discípulos, das pessoas que venceram, né? A gente viu aqui que as mulheres estavam preocupadas, mas chegando lá a pedra já estava removida. Então, às vezes, a gente se preocupa antes de ver, né? Elas iam lá, ungir o corpo de um varão que estava morto. Elas estavam procurando o morto, né? Mas ele havia ressuscitado. E quanto de nós estamos recorrendo a pessoas mortas na fé? Pessoas que não têm vida espiritual, pessoas que já morreram espiritualmente. Quantas das vezes a gente vai atrás levando benefícios para pessoas que pisam no Evangelho. Estendemos as mãos para ajudar pessoas que com a mão pega e com a outra joga fora as coisas de Deus. Mas nessa manhã o Senhor diz para nós, vamos procurar o vivo. Vamos procurar Jesus Cristo. Vamos procurar, porque tem pessoas que o Senhor diz para nós afastar dessas pessoas. Cuidado. A palavra do Senhor dá esse direito para a gente, de afastar de certas pessoas ímpias. Pessoas ímpias, não é pessoas pecadoras, porque somos pecadores. Mas o ímpio é aquele que não aceita se converter, ele continua pecando. Ele não quer parar de pecar. E é pior, o ímpio é terrível. O ímpio, ele conhece a palavra de ponta a ponta. O ímpio, ele quer que você acredite naquilo que ele fala. Pisa as coisas de Deus e quer receber ajuda. E você ajudando a pessoa morta na fé. Essa pessoa, o Senhor disse para nós afastar dela. Tem muitas ovelhas que precisam de ajuda. Tem muitas ovelhas que são realmente sofredoras e que precisam da sua ajuda.
precisa do seu socorro. E às vezes você está batendo em cima daquilo que não vai dar nada, que Deus já até riscou do livro da vida. Então a gente precisa pedir discernimento para o Senhor para não cometer injustiça, né? Porque às vezes a pessoa é uma ovelha, precisa de ajuda e você às vezes está pensando mal. E às vezes você está fazendo ao contrário, né? Glória a Deus. Vamos ficar com essa palavra, com essa meditação, para que a gente venha ser edificado, venha ser abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro. Deus abençoe a todos. Amém.